dia a todos, professores, professoras, equipe gestora. Sejam todos bem-vindos à nossa formação de recuperação e aprofundamento de ciências da natureza do 9º ano do ensino fundamental. Eu sou Evelise Cordeiro e atuo como professora de ciências na diretoria de ensino de Jacareí, aqui na Escola Celisa Mercadante. Faço parte da equipe de avaliadores educacionais da EFAP, sou bióloga de formação, com especialização em citologia, integro o grupo de pesquisa em educação ambiental e formação de educadores, GPAF-USP, e venho me aprofundando em metodologias ativas e design de aprendizagem. Estamos aqui juntos mais uma vez, nesses ATPCs, para ter uma formação que vai continuar com as nossas trocas de experiências. E vamos para mais este momento, que eu repito, reforço, que só tem sentido com a participação ativa de cada um de vocês pelo chat. Eu gostaria também de deixar as minhas felicitações especiais, a minha homenagem para todos os biólogos que estão aqui, né? Pois nós tivemos o nosso dia especial aí no último dia 3. Então, parabéns a cada um de vocês que fazem realmente esse pouquinho, né? Esse tantinho para formar algo grandioso. As roupas de inverno, né? Já voltaram para o fundo do guarda-roupa. Nós já podemos sentir o nosso país tropical e bonito por natureza, né? Com muito calor. E é nesse clima que eu passo a palavra para o Fabrício, que vai continuar a nossa formação. Continua aí, Fabrício. Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas, né? Que estão hoje aí no programa de recuperação e aprofundamento, né? De ciências da natureza do 9º ano, né? Eu sou Fabrício da Silva Pacheco, né? Sou biólogo de formação, né? Dia 3, como a Evelise falou aí, foi o dia do biólogo, né? É uma profissão, assim, tão bonita, né? Uma profissão tão, assim, gratificante, que eu acho que todos os biólogos, assim, têm orgulho, né? Da formação que tem, se não exerce, mas pela formação que tem, né? Porque, assim, a biologia é algo muito grande, né? Algo, assim, que a gente não tem uma dimensão exata do que a gente, né, vai estudar, né? Porque quando a gente, por exemplo, quando alguém pergunta para a gente, né? Ah, você entende tudo de biologia, né? Eu falo que biologia é um campo, assim, que é infinito. Você entender tudo de biologia, você tem que tá longe da nossa expectativa, né? Então, assim, o biólogo, ele sempre quer mais, né? Sempre está querendo mais, aprender mais, né? Procurar fazer diferença no meio ambiente. Eu acho, assim, que eu quero dar meus parabéns para todos os biólogos que estão na formação hoje, né? E acredito que cada um de vocês quer fazer diferença hoje no nosso planeta aí, tá? Tenho muito orgulho de ser biólogo, sabe? Desde quando eu pensei em fazer alguma coisa na minha vida, em, sei lá, em ter uma profissão, eu sempre sonhei em ser biólogo. E até hoje, se me perguntarem, se você nascer de novo, o que você vai ser? Eu falo, eu quero ser biólogo. É muito importante isso para mim, sabe? Isso preencheu uma lacuna na minha vida, porque a biologia em si é algo grandioso. Eu quero agradecer a todos e quero parabenizar todos os biólogos hoje, na transmissão de hoje aí. Pessoal, eu, Fabrício da Silva Pacheco, biólogo, mestre em ciências, tá? Leciono nas escolas, em escola pública da região de Guaratinguetá, da diretoria de Guaratinguetá, a Escola Maria Amália de Magalhães Tanner, tenho orgulho de falar dessa escola. Leciono também em escolas particulares da região e vou acompanhar hoje vocês aí na formação, tá? Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, tá? Espero que essa formação seja uma formação, um momento de interação muito grande, um momento de perspectiva de ensino, de aprendizagem,
muito grande para nós, companheiros que estamos em sala de aula, e que possa levar algo diferente que vocês possam aplicar aí nos seus estudantes e na sua sala de aula aí, para vocês, né, terem, né, esse momento conosco aí, eu acho que é muito importante. Então, vamos então, continuar a nossa formação aí, né? Acho que eu falei muito aí, mas é um momento, assim, muito legal. Bom, pessoal, a nossa formação, né, como eu falei para vocês, é importante, né, relembrar que a nossa formação está dividida em dois momentos, né? O primeiro momento é este que acabamos de iniciar, né, por meio da transmissão do Centro de Mídia. O segundo momento acontecerá na escola de vocês, né, nos próximos 2 ATPCs aí, ao final dessa pauta, né? Ao final dessa pauta, iremos deixar sugestões de atividades que poderão ser desenvolvidas no momento da formação da escola. E, além disso, a transmissão ao vivo também acontecerá agora às 9h15 e às 15h45 pelo aplicativo Centro de Mídia. A reprise acontecerá à noite, tá? Também pelo aplicativo. E também essa formação ficará gravada no YouTube, no canal de formação dos professores, ok? Bom, pessoal, antes de mais nada, é muito importante que vocês possam acessar o material, né? Aprender sempre. Então, aqui nesse slide, quando o material for disponibilizado para vocês, vocês poderão acessar esse caderno do professor e do estudante através do link que vai direcionar automaticamente para o site da EFAP, ok? Bom, antes de apresentar o nosso objetivo da formação, tá? De hoje, achamos importante disponibilizar nessa pauta, tá? O link das formações da SA1 e da SA2, tá? Do terceiro bimestre. Na formação da SA1, iniciamos as discussões sobre a educação ambiental, né? Apresentamos um histórico da área e discutimos sobre diversas perspectivas, né? Já na formação da SA2, além de apresentarmos uma sequência de atividade, nós também nos aprofundamos um pouquinho mais no diferencial da educação ambiental. E nesse slide vocês poderão acessar, né, essas formações, que foi transmitido no dia 15 de julho, no dia 12 de agosto, e reforçando que no dia 26 de agosto, né, do programa de recuperação para o fundamento, também teve uma formação que foi a parte 2 da SA2, ok? Bom, quais são os nossos objetivos para a pauta de hoje, pessoal? Nosso objetivo é recapitular, né, as estruturas da formação do programa de recuperação para o fundamento, da área de ciências, da natureza, e aprofundar as discussões sobre as potencialidades do eixo formativo do terceiro bimestre, que é a educação ambiental. Depois, explorar as possibilidades da aprendizagem presente na sequência de atividade da SA3, com base nos objetivos gerais e específicos dessa formação, e indicar ainda ferramentas digitais para abordagem no ensino híbrido. Depois, contribuir para que os professores e professoras possam organizar suas ações, né, ações pedagógicas, e planejar a aplicação da SA3, levando em consideração o contexto de suas escolas, de seus estudantes, tá? E depois, por último, conversar sobre o SAEB 2021, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, para a área de Ciência da Natureza. Bom, como que está a nossa pauta de hoje? Como está dividida a nossa pauta de hoje? Primeiro, o primeiro momento vai ser a estrutura da formação de Ciência da Natureza e Aprofundamento em Educação Ambiental. O segundo momento, né, vai ser a apresentação, avaliação e planejamento da SA3 e a conversa sobre o SAEB. E o terceiro momento vai ser as sugestões de atividades para planejamento na escola. Bom, chegamos ao nosso primeiro momento agora, que é a estrutura da formação de Ciência da Natureza e o aprofundamento da educação ambiental, tá? Vamos chegar ao nosso primeiro momento agora. Bom, pessoal, esse eixo formativo, né, é um eixo que conecta todas as sequências de atividades da área de Ciência da Natureza do terceiro bimestre, tá? É a educação ambiental, a qual também nos referimos como EA, como já vimos na formação passada, tá? Nas outras duas formações passadas. Conforme já mostramos nas formações passadas, quisemos aqui trazer algumas imagens que vão relacionar as discussões, né, e a temática que promovemos sobre educação ambiental, tá? Falando sobre o aspecto, né, a gente está hoje, assim, querendo dar um enfoque mais claro, falando um pouco mais sobre as queimadas, né, a gente tem que colocar o foco aí, porque hoje, né, se vê queimado em todos os lugares, né, a gente está viajando, a gente está indo de uma cidade para outra, e a perspectiva não é diferente, né.
queimadas para todo quanto é tipo de lugar. Não sei, né? A gente às vezes não pode julgar, às vezes é proposital, às vezes não é proposital, mas a maioria das vezes é proposital, ou às vezes acidental, né? A pessoa vai lá, quer pôr um fogo assim, num pouquinho de mato que juntou e acaba pegando fogo uma grande área aí, né? Então, assim, essa perspectiva, né, da educação ambiental, o foco, né, que a gente está estudando hoje é muito em cima disso daí, né? De educar a cidadania, né, da pessoa informar que aquilo é prejudicial para o próximo e para ela mesma, né? Então, assim, levar essa perspectiva, não só também para as pessoas que são, assim, não têm, elas não têm assim, como posso dizer para vocês, elas não plantam, ou seja, ela não tem uma quantidade de área muito grande para poder fazer uma plantação, ou seja, é só um lugarzinho ali que ela botou fogo porque caiu uma folha de árvore, né? A gente também tem que levar essa educação ambiental para os agricultores, né? Seja eles médio, pequeno, médio ou grande, né? Porque às vezes a gente vê lugares onde tem uma plantação muito grande, né, e acaba eles botando fogo, né, para poder plantar de novo. Isso é assim, uma consciência muito ruim, né, de que fogo é ideal para fazer um replantio novamente, né? A gente tem que levar essa consciência para eles, né, que tem que fazer a diferença, né, porque o planeta está sofrendo. Ontem mesmo eu estava em sala de aula, por exemplo, assim, estava marcando no meu celular 36 graus, mas eu imaginei que na sala de aula, naquele momento onde o sol bate diretamente, a janela é muito grande, deveria estar mais ou menos 45, mais ou menos. Para vocês terem noção de como que está difícil o aumento da temperatura, pessoal. E a gente nem chegou no verão ainda, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, essa parte que a gente tem que fazer como biólogo, né, como professor também, de mostrar a cidadania, da educação ambiental, de como isso é importante para nós e para o planeta, que isso não, assim, não é uma coisa a mais que a gente faz, e sim uma necessidade, a gente tem que fazer para transformar, isso é ideal para a nossa sobrevivência aqui nesse planeta. Ok? Essa é uma breve situação que estou colocando para vocês em relação às imagens que a gente está vendo também, né? Em relação à biodiversidade também, em relação ao crescimento populacional, o agronegócio e também, por exemplo, a cultura indígena, né? A gente está tendo um marco que vai ser votado, que vai ser falado essa semana, que na verdade já está sendo falado no Supremo Tribunal essa semana, né? Então, é muito importante a gente valorizar também as culturas que preservam a terra, pessoal, né? Que deixam aquilo lá como algo mais importante na nossa vida, né? Porque isso vai nos manter vivos daqui para frente, ok? Bom, pessoal, novamente, trazemos para a pauta de hoje esse esquema, né, que representa a estrutura das formações de Ciências da Natureza do terceiro bimestre. São 3 sequências de atividades previstas para serem aplicadas no terceiro bimestre. Em cada uma das formações, né, iremos nos aprofundar em uma sequência, né, e ainda discutir um tema relacionado à educação ambiental. A nossa proposta é que, após as 3 formações, seja possível estabelecer um panorama completo aí sobre a área e até mesmo promover o desenvolvimento de ações interdisciplinares nas escolas, como, por exemplo, projetos voltados, né, à questão ambiental aí, né? Na formação da SA1, nós aprofundamos na perspectiva da educação ambiental no contexto escolar. Na SA2, trabalhamos um pouquinho aí sobre o referencial que traz a importância da abordagem, que inclui os conhecimentos, valores, formas de participação em ações ambientais. E, por fim, hoje nós vamos falar um pouquinho na SA3, e nós vamos aprofundar sobre a ecocidadania e a tomada de consciência crítica, como eu já venho falando agora nos slides anteriores, né? Quando a gente fala de educação ambiental, pessoal, é muito importante que nós, professores, questionamos algumas coisas com nossos estudantes, né? Por exemplo, quem somos, né? Quem sou, quem somos, onde vivemos, o que significa esse local para mim, para nós, né? O que fazemos aqui juntos? O que queremos fazer, né? Quais são as possibilidades e limites e como superá-los, né?
eu acho muito importante a gente questioná-los, né, para levá-los à crítica, né, uma tomada de consciência deles, né, assim, a mudança, assim, sabe, de comportamento mesmo dos nossos estudantes, porque quando a gente muda o comportamento dos nossos estudantes, a gente está mudando o planeta também, né? Eu sei que é difícil, né? Às vezes eles ficam focados em outras coisas, né? Em outras situações, né? Acredito também que outras situações, por exemplo, várias situações tiram o enfoque, por exemplo, do estudante na questão do estudar mesmo, né? Do foco, por exemplo, jogos, a questão política mesmo, tira o foco dos estudantes. Às vezes você vai conversar sobre meio ambiente, é lógico que a questão política é super importante nessa parte do meio ambiente, mas também tira o foco, né? Então, assim, eu acho que nós, né, como brasileiros, né, não só como brasileiros, mas também como todo o planeta, eu acho que a gente tem que focar em algo que é importante para a nossa vida, né? Algo que vai mudar, né? Algo que vai transformar, mas não, assim, deixar essa lacuna, né? Essa questão de fora da escola entrar em, por exemplo, para poder atrapalhá-los, né? Na questão do estudo, né? Eu acho assim, quando a gente questiona, a gente leva à crítica, né? O que realmente a gente quer para o nosso planeta, o que a gente quer para o nosso Brasil, o que a gente quer para a nossa cidade, né? Então, assim, temos que questioná-los sim, para levantá-los a fazer uma crítica de si mesmo e de outros também, tá? Então, assim, vamos tentar fazer essa abertura para os nossos alunos, por exemplo, quando eles chegam nos sextos anos, né? Eles chegam sem críticas nenhuma. Questão de maturidade, né? Eu acho que a gente tem que ser construtor dessas críticas ao longo do crescimento dele, ao longo da passagem dele na nossa escola, né? Sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, isso é muito interessante para a gente aí, tá? Bom, pessoal, chegamos à nossa primeira interação, né? Evelise, é com você. De acordo com os seus saberes e experiências, por que é importante planejar uma ação de educação ambiental a partir do contexto local nas escolas e nas comunidades? É com você, Evelise. Muito obrigada, Fabrício. Então, gente, é importante que a gente coloque, sim, né, e deixe bem claro que todas essas formações são sugestões para que cada um possa analisar, usar, adaptar, olhar, aguçar o olhar para a sua própria realidade. Afinal, nós temos muitos problemas, nós temos muitas versões, nós temos muitas visões, nós temos várias coisas que interferem e sim, né, nós temos que trabalhar com tudo isso, afinal, somos seres plurais, né, emancipadores, temos essa função também, né, de levar a crítica e levar a emancipação. Então, esse momento de formação, creio eu que os professores que estão aqui, né, no chat, e geralmente são os mesmos que participam e participam com um olhar extremamente crítico, construtivo, mostrando cada um a sua realidade. Cada um tem a sua realidade e cada um vai abordar da sua maneira, né? Lógico que essa abordagem tem que ser feita, né? Então, como, né? Por que é importante que a gente consiga realmente planejar ações de educação ambiental? Eu tenho certeza que quando a gente pensa nos porquês, por que colocar a educação ambiental nas nossas ações, não só na recuperação e aprofundamento, mas em todas as nossas ações. Quando a gente pensa na educação ambiental e nos porquês, com certeza nos remete ao pertencimento do aluno no local, ao engajamento do aluno com este local onde ele habita, com essa comunidade, com o contexto escolar também,
Afinal, várias ações de educação ambiental são fomentadas na escola, são feitas na escola, desenvolvidas na escola para depois transpor, né, esses muros da escola. Mas é importante que a gente coloque esse momento de produção, de criação, que o aluno comece a enxergar isso. Então, a gente pode pensar em muitos porquês, né, muitos motivos de planejar as ações de educação ambiental junto até mesmo com outras temáticas. E eu tenho certeza que vocês também, né? E aqui o chat já está, né, super pegando fogo. E é importante, gente. Esse diálogo é super importante. O professor Rogério, é importante para o cidadão entender o meio e suas alterações, com certeza. Se o aluno consegue entender que ele pode alterar beneficamente e maleficamente esse meio e que ele está inserido, a gente já começa a ter, né, base para desenvolver outras ações também. E a gente já começa a ter engajamento. Vou ver aqui mais para cima. É importante. Conscientização cidadã, professora Laila. Sim, a nossa ciência cidadã, né? Não sei se vocês trabalham com ela também. É uma visão diferente, onde a gente pode inserir esse aluno com ações focadas nesse meio social que ele habita, né? Então, quando a gente pensa em educação ambiental, geralmente, né, vem algumas ações à nossa mente, mas ações de prevenção, prevenção de impactos de desastre, também são ações de educação ambiental e são muito importantes. E eu tenho certeza que muitos professores aqui, assim como eu, trabalham também essas vertentes, porque se a gente for pensar na educação ambiental, a gente tem tantas possibilidades, falta tempo, né? E às vezes recurso, mas possibilidades nós temos imensas. Conscientizar, com certeza, professor Ed, professora Juliana, trabalhar contexto local, ajuda o estudante a lidar e propor soluções para o problema ambiental em estudo. Com certeza, professora. Como eu já comecei a falar aqui, se o aluno consegue se enxergar naquele contexto, enxergar os impactos que ele mesmo tem, ou os impactos que aquele local está sofrendo por alguma possibilidade aí, ele consegue sim se engajar melhor e talvez propor mudanças e lutar por essas mudanças. Creio eu que nosso trabalho árduo em sala de aula é fazer com que o aluno também, né, se junte a nós para lutar por mudanças e, né, construir essas mudanças no planeta que a gente tanto quer preservar. Professor Sérgio, desenvolver a consciência ambiental dos estudantes e da comunidade é uma educação ambiental crítica, com certeza. E um desafio, né, professor? A educação ambiental, a criticidade, né? Não só a educação ambiental crítica, mas a criticidade nas diversas áreas é um processo transformador, emancipador e que pode trazer, sim, muitas mudanças, não só para a sala de aula, mas sim para o meio onde ele vive. Aqui, conscientização também foi bem falado. Professor João Carlos, a preservação da vida dos seres vivos no planeta Terra. Preservação. Gente, essa palavra, eu não tinha pensado nessa palavra, mas é uma palavra que vem com um poder muito grande. Preservação. Será que estamos sabendo preservar? Será que estamos realmente sabendo cuidar? Será que a gente tem esse olhar para a preservação quando vamos pensar em ações de educação ambiental?
Professora Samira, porque a educação ambiental deve fazer parte da vida, não está relacionada somente ao conteúdo, habilidade escolar. Com certeza, professora, mas com toda certeza. Agir com consciência ecológica, tendo conhecimento de suas consequências. Sim, nosso objetivo, né, como professores, não é nem aqui na formação, mas é um objetivo maior, é fazer com que esse aluno realmente transponha a criticidade e as mudanças para fora dos muros da escola. Então, com preservação, com conscientização, com diminuição do consumo, então, são desafios, né? Desafios da humanidade. Professora Maria, é importante para ampliarmos o conhecimento e a visão dos envolvidos quanto às questões ambientais e seus respectivos impactos ao meio ambiente. Perfeito, olha, uma fala assim completíssima, professora. Professor Marcos, no local da sua comunidade escolar é importante, porque é prático, ao vivo, exatamente. É onde ele pertence, onde ele realmente vai perceber que está acontecendo alguma coisa e eu sou responsável também por essa mudança. Conscientização, atitude social, né? Pensar, né, nesse meio social onde ele vive e ele pode atuar, né? Colocar ele para atuar, né? Nos colocar também para atuar nesse meio. Às vezes a gente, né, pensa tanto no aluno, mas será que nós, como profissionais, também estamos atuando nesse meio? Eu me pergunto bastante sobre isso, né? Professora Michele, a educação ambiental permite uma consciência crítica e isso tem início na escola, eu acredito também, que aqui é o início da faísca, né? Vai queimar lá fora, né? Sem fazer alusões a queimadas. Professora Tamara, a sensibilização é fundamental para a formação do aluno como cidadão. Com certeza, professora. Professora Marilda, sustentabilidade, palavra bonita, todo mundo já usou, mas que, né, remete a uma dificuldade muito grande, né, das nossas ações do dia a dia, nossas ações de consumo, nossos impactos. Olha, gente, hoje estamos bombando esse chat, tá? Maravilhoso. Professora Silvia, estimular o protagonismo dos estudantes na solução de problemas ambientais contextualizados na sua comunidade. Com certeza, professora. Perfeito. Quando a gente estimula esse protagonismo, ele vai desenvolver, né? Por si só. A gente fica como um mediador. E isso, nossa, dá água na boca de falar. Eu quero ser o quê? Uma mediadora de alunos protagonistas. Lógico, tem um trabalho para chegar até aí, demanda, né, várias outras coisas, mas é possível. Acho que é por isso que estamos na educação, né? Com esse olhar. Olha, o professor Marcos Vinícius. Antes eu acho que tem uma do professor Leandro. É importante planejar ações que o aluno coloque a mão na terra, né? Já ia falar mão na massa, mas mão na terra, perfeito, mão na terra. Para que tenha contato com o meio que o cerca. A Horta na Escola é um projeto que propõe essa ação. Maravilhoso. E o professor Marcos, sem contar no respeito para com os nativos da região. Isso deveria ser o mínimo. Sim, na nossa formação anterior, a gente teve uma fala, né, um momento de discussão de como usar esses saberes tradicionais dos povos originários. Eu vejo de suma importância que esses saberes tradicionais sejam, sim, incluídos por projetos, ações, aulas diversas, por trocas com comunidades. Hoje a gente já tem aí outras possibilidades, a internet trouxe essas possibilidades, então maravilhoso. Daí eu venho aqui, né, com o professor Paulo, como mudar a realidade do Rio Quilombo de Sumaré. Ele já traz aqui uma problemática, né, da região, creio eu que seja da região dele, e é isso mesmo, né?
por que que a gente tem que fazer sempre esse planejamento, esse pensar na educação ambiental nas nossas ações. Mão na terra, olha, estou vendo aqui de novo, que são muitas. Marcos, professor Marcos, entender que as atitudes mais simples, como separar materiais recicláveis, está ao alcance de todos. Mesmo que não exista coletores credenciados no município, várias pessoas podem se beneficiar. Sim, gente, atitudes simples, ações simples podem ter impactos grandiosos também. E, gente, vocês, estão participando hoje, né? Demais! E continuem, por favor, porque esse momento ele só tem porquê se tem a troca de experiência. Eu aprendo muito com esse chat, eu já agradeço imensamente. E vamos continuar, né, com essa visão de que cada um vai adaptar a sua realidade, pegar o que for de melhor e continuar na nossa construção de uma mudança diária, tá? Fabrício, vamos continuar aí. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Eu acho que uma ação de educação ambiental, ela é transformadora, assim, na vida do aluno, né? Porque isso vai fazer diferença, é algo que ele está enxergando que vai fazer diferença na vida dele. Por exemplo, quando a gente fala de saneamento básico, né, muitos alunos nossos não têm saneamento básico. Eu tenho alunos aí diversos que moram em zonas rurais que não têm saneamento básico. Então, essa consciência crítica de se trabalhar com eles, né, algo importante que vai fazer diferença, é também fazer com que eles cobrem os políticos, né, que estão envolvidos em volta, para poder levar o saneamento básico até o local onde eles estão inseridos, né? Isso é super importante. Como é importante a gente abrir essa visão para eles, de que a cobrança, né, a ecocidadania é muito importante nesse momento, né? Às vezes a gente fala de horta, né, na escola, algo assim mais, não vou falar uma coisa pequena, mas assim, algo que assim, é limitado, né? A gente pode falar também algo que não é limitado, por exemplo, o saneamento básico, né? Muitos dos nossos alunos não têm saneamento básico, né? Não tem tratamento, não tem água, né? Não tem água tratada que vai na casa deles, não tem um esgoto tratado, não tem, na verdade, coleta de esgoto, que é super importante, né? Então, essa tomada de consciência, né, de que nós, né, tentamos fazer com que eles mudem, né, leve essa crítica e cobre aqueles que eles estão, né, estão tentando fazer a mudança naquele local, né, cobre os políticos que estão inseridos naquela sociedade, é super importante naquele momento, né? A cobrança, né, a democracia funciona desse jeito, pessoal, é a cobrança, cobra lá, votei nele, vamos cobrar, né? É isso que a gente tem que tomar consciência, né? Já vou falando de democracia, eu vou falar de Paulo Freire no próximo slide, né? Quando a gente fala de cobrança, a gente fala de crítica, a gente fala que a gente tem que cobrar, né? Dentro da perspectiva da nossa sociedade, né? Como eu falei para vocês, né? Não é tumultuando que a gente vai mudar algo, né? É cobrando, né? É votando certo, né? Então, assim, a gente tem que levar isso para a nossa sociedade também e fazer com que o aluno mude, né? Uma coisa que é essencial para ele, né? Por exemplo, coleta de esgoto. É algo que não tem, né? Muitos alunos meus não têm. Acredito que vocês também têm alunos aí que não têm nem coleta de esgoto em casa, né? Isso é super importante, beleza? É que nem eu falo, né? A gente conversa muito sobre a educação libertadora, né? De Paulo Freire. Não interessa o político que está no momento, né? Não interessa qualquer um que seja, né? A gente não deve ser partidário, a gente tem que ser apartidário, né? A gente tem que cobrar todos, né? Todos naquele momento que estão envolvidos, né? Então, assim, a gente cobra porque eles estão ali para fazer, né? Eles têm que estar ali. A gente votou, eles estão inseridos na sociedade, eles têm que transformar aquilo, né? E a gente tem que andar perto deles para saber se realmente está mudando aquilo que a gente quer, né? Bom, quando eu falo a partir das contribuições, como eu vi várias de vocês aí, né? A gente fala de ecocidadania, que é um tema super interessante para a gente conversar na nossa formação, né? Podemos explorar alguns conceitos extremamente importantes quando falamos sobre a consciência ingênua, né? Consciência crítica de Paulo Freire. Apesar da escrita, né, da obra Pedagogia do período de 1968, né, tal livro como Paulo Freire, né, é muito atual nos dias de hoje, né, quando eu falo
dessa obra dele, né, a pedagogia do oprimido, né? Apesar dessa obra não falar diretamente de educação ambiental, percebemos uma imensa contribuição na educação libertadora para o campo, né? Principalmente na vertente da crítica ambiental, né, que trabalhamos. Vou ler com vocês, né, sobre essa educação libertadora. A mudança de uma consciência, né, ingênua para uma consciência crítica da realidade acontece quando um sujeito passa a perceber no mundo, se apropriando de sua realidade histórica, possível de ser transformado e objetivado, né? Então, a gente tem que fazer essa transformação, né, fazendo com que eles levem, né, essa consciência crítica e transforme, né? Às vezes eu vejo, né, uma situação, os nossos estudantes, né, de maioria que são, né, de classe baixa, né, são, como eu falo para vocês, nossos estudantes, eles são à margem da sociedade, né? É ruim dizer isso? É ruim dizer isso, mas parece que a sociedade não insere eles, né? Assim, é muito diferente, né, aqueles que estão, por exemplo, no centro da cidade, como eu posso falar para vocês, que tem uma realidade totalmente diferente, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, né, em escolas privadas, a gente vê que os alunos têm, né, uma diferença, seja ela financeira, né? Então, ou também crítica. Então, isso a gente tem que levar para os nossos alunos, falar que eles são possíveis transformadores também daquela sociedade, né? Daquele momento que eles vivem, né? Daquela situação, porque só assim eles conseguem transformar. E é somente com a educação, com o conhecimento, que vai levar a mudança à realidade que eles estão inseridos ali naquele momento. Então, essa fala do Paulo Freire, né, que é de um livro, né, assim, se a gente for ver, uns 30 anos atrás, né, que foi de 1968, mais ainda, então uns 40, 50 anos, né, a gente vê que é totalmente atual, né? E a gente vem tentando transformar isso ao longo dos anos, né? Quando a gente fala, porque não conversa com nossos alunos, né? A gente fala de transformação, a gente sempre está tentando transformar, o mundo está tentando transformar, né? Isso é legal, né? Quando a gente está tentando transformar, a partir do momento que você vê que, gente, mas espera aí, né? Se eu tenho um objetivo, se eu tenho um conhecimento, eu consigo dar a opinião daquilo que é favorável à nossa sociedade, né? Se eu não tenho um conhecimento, como que eu vou dar a opinião daquilo que a gente está querendo uma mudança, por exemplo, numa coleta de esgoto dentro da cidade dele, né? No tratamento de esgoto, no tratamento de água, que é coisa ali que são essenciais, coleta de lixo, né? Por exemplo, na minha cidade, né? Eu moro num bairro assim bastante não afastado da cidade, um bairro rural. Aqui não estava tendo coleta de lixo, né? No centro da cidade, coleta normal, 3 vezes por semana, e aqui, de vez em quando, 1 vez por mês. Qual é a diferença de ter uma coleta 3 vezes por semana, que o bairro é do tamanho do centro, e não ter num bairro que é mais afastado, que é o bairro rural? Qual é a diferença? Entende como a gente tem que mostrar essa visão para os nossos alunos? Isso é muito importante, pessoal, a gente levar essa consciência. Cobrar, não a cobrança que eu falo, é cobrar, por exemplo, o político que vota, tal pessoa. É o seguinte, eu votei em você, tem como você verificar, tem como passar 3 vezes por semana também, igual passa no centro, por exemplo, o caminhão de coleta de lixo? Não tem coleta, por exemplo, de reciclagem, né, de coleta seletiva. Tem como passar 1 vez por semana lá? Porque lá não passa, entendeu? Então, essas diferenças entre, por exemplo, o centro da sociedade e um bairro periférico, que a gente tem que mostrar para os nossos alunos, que é coisa simples, né? É uma mudança simples que a gente faz, né? Por que o centro da cidade é limpinha, alguns bairros são carpinados, e tem bairros que são jogados à margem, por exemplo? Essa tomada de consciência que a gente tem que ter, né? De cobrança daquilo que vai fazer diferença na nossa vida, né? Começando aqui, pequenininho, né? Na cobrança pequena, por exemplo, que a gente coloca entre aspas, que a gente vai mudando o restante da nossa sociedade, ok?
Bom, pessoal, para elaborar aí esse slide, nós nos pautamos no trabalho de Lucia Salvé, tá? É importante pesquisadora da área de educação ambiental, que traz esse conceito de ecossidadania, tá? Ecossidadania, na verdade, visa construir competências de ordem política que não pode estar associado de competências de ordem crítica, ética e heurística, tá? De maneira breve, iremos apresentar cada uma delas, tá? Competência de ordem crítica, né, que é desconstruir a realidade do discurso, decodificar relações de poder, situações de justiça, reivindicar o acesso à informação interpretadas criticamente. Ética, para quê? Para quem? Quais são os valores que motivam essas decisões? O que se entende por responsabilidade? Heurística, criar outros modos de pensar e atuar, propor alternativas, incentivar projetos coletivos, né? Então, assim, propor alternativas, criar um modo de pensar, isso é cidadania, isso é democracia, né? Você conversar, ter alternativas, criar projetos, né? Tentar levar os valores, né, as responsabilidades, quais são a minha responsabilidade primeiro, né? Antes de falar qual é a responsabilidade do outro, né? Qual é a minha? O que eu tenho que fazer, né? Isso é muito legal quando a gente está na sociedade, a gente tem que se cobrar também. Nós temos que se cobrar, né? Nós, professores, né? Nós, por exemplo, como educador, né, temos que se cobrar também. Nós somos os espelhos da sociedade, né? Não só nós, mas toda a população em geral, né? Então, o que é democracia? É conversa, conversar, dialogar, né? Tomar, assim, pauta daquilo que é importante, né? Sem extravasar, como se diz, pode não deixar o negócio desandar, né? É conversar, é diálogo, né? Como diz, né? Eu tinha uma diretora, né? Numa escola que falava que o diálogo era super importante, né? Você dialogar, sentar, conversar, que isso pode mudar, né? Isso a gente, como diálogo, tem um diálogo aberto, tranquilo, né? A gente pode mudar tudo que está. Sempre dialogando, porque o diálogo sempre está ali, sempre está construindo alguma coisa que vai mudar, né? Então, sempre dialogando. Por exemplo, um aluno que dá trabalho, garanto para vocês, sempre vai dar trabalho esse aluno. Mas se a gente ficar dialogando todo dia, conversar, mostrar aquilo que é verdade, aquilo que é importante para ele, aquilo que vai mudar na vida dele, uma hora ele vai transformar. Mas isso a gente tem que ter uma certa paciência para acontecer, né? O diálogo, paciência, né? Criar modos alternativos para que ele possa ver, tomar as decisões, né? Sentir responsável por aquilo que ele está inserido na sociedade, né? Bom, aí uma frase para a gente, uma frase importante, né? Para a gente discutir, né? Sobre a cidadania e a democracia, né? Atividade política é quando os cidadãos se reúnem para discutir, debater e decidir as medidas políticas que condicionam suas existências enquanto habitante de uma cidade ou de um povo, né? Então, o debate, a discussão é muito importante para a democracia, ok? Isso leva ao povo a uma construção de algo sólido, né? A democracia é algo sólido, né? Bom, vamos falar um pouquinho da ecocidadania. A ecocidadania pode ser definida como uma cidadania consciente das relações entre a sociedade e a natureza, e é uma cidadania crítica, criativa e comprometida, capaz e obstinada em participar de debates públicos da transformação da política e das práticas ecossociais, tá? Como eu tomando para vocês, Salvier 2017 também aí. Como já falamos, nosso pressuposto é a educação ambiental crítica e da ecocidadania como um trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento de habilidades essenciais da ciência e da natureza. Buscarmos reforçar a importância de ações nas escolas que levam à reflexão, tomada de consciência e atuação do estudante à frente das problemáticas ambientais, de maneira de empoderá-los a serem autônomos e agentes transformadores de suas realidades. Ok? Bom, pessoal, conforme já apresentamos na formação passada, tá? Achamos importante retomar a forma como apresentamos para vocês a sequência de atividades do caderno, do Aprender Sempre, Ciência e Natureza. No caderno do terceiro bimestre temos 3 atividades, certo? Pois bem,
em cada uma das formações, nós aprofundamos uma sequência, né, trazendo atividades e sugestões para vocês. Mas não acaba aí. Iremos apresentar e explorar as SAs de acordo com o objetivo de cada desenvolvimento. Existem objetivos gerais que serão retomados em todas as formações, né? E existem objetivos específicos de cada uma das formações, ok? Bom, quais são os objetivos gerais? Vamos lá. Primeiro, é identificar e estabelecer relações e habilidades essenciais a serem desenvolvidas e objetivos de aprendizagem de cada aula. Diversificar metodologicamente e organizar sua gestão de sala de aula, levando em consideração a realidade da escola, de forma de potencializar a participação e autonomia, interação e o engajamento dos estudantes. O terceiro objetivo é potencializar as reflexões sobre a própria prática docente através de avaliações de ações e compartilhamento de experiências em pares. Quais são os objetivos específicos da nossa pauta? Promover discussões sobre a complexidade das questões socioambientais, relevando suas conexões e dimensões políticas, econômicas e éticas. E mediar a aprendizagem dos estudantes de maneira de enriquecer as reflexões sobre o meio em que vive e possibilitar a tomada de consciência crítica. E atuar como incentivador e multiplicador de práticas colaborativas que promovam a autonomia e o engajamento dos estudantes em frente das questões ambientais urgentes na atualidade. Bom, pessoal, chegamos no nosso segundo momento, tá? Que é a apresentação e avaliação e planejamento da sequência de atividades da SA3, tá? Na SA1, nós falamos um pouquinho sobre a diversidade biológica, na SA2, conservação da biodiversidade, e na SA3, iremos falar sobre alterações climáticas e impactos ambientais. Bom, então, alterações climáticas e impactos ambientais, pessoal. Quando a gente fala disso, pessoal, como eu já disse para vocês, é a tomada de consciência, né? Por exemplo, lixo, né? Como eu já disse, coleta, né? Coleta seletiva, né? Ou coleta de lixo em si, ele tem que ser essencial, né? A coleta de esgoto, né? O tratamento de esgoto, ele tem que ser essencial, né? A gente não pode fugir disso, né? Por exemplo, a poluição do ar também é uma questão urgente, né? Já melhorou demais, né? Quando a gente fala lá da Revolução Industrial, né? A gente vê na perspectiva da educação, lá na verdade, na Revolução Industrial, né? A gente vê que melhorou demais essa questão, por exemplo, da poluição do ar, né? Quando a gente fala lá dos anos 60, 70, mais ou menos, né? Até os anos 50, ali para trás, ali, né? Um pouquinho antes, quando a gente fala de poluição do ar, a perspectiva é a pior possível, né? Quando a gente vem, ao longo desses anos, calcando aí, né? Ao longo dos anos, a gente vê que essa poluição do ar melhorou, né? Em questão de filtros, por exemplo, nas indústrias, né? Isso a gente pode ver que é nítido, né? Por exemplo, antes, quando você passava em alguma rodovia que tinha alguma indústria, né? A gente sentia o cheiro daquela substância que era produzida, né? O ar ficava totalmente escuro, né? O ambiente ficava escuro. Então, isso melhorou demais, mas tem questões para melhorar ainda muito mais aí ao longo dos anos, né? Como eu já disse, coleta, né? Quando a gente fala que a gente não, nosso bairro não tem coleta seletiva ou não tem coleta de lixo, isso é muito complicado, pessoal, porque isso gera doença, né? Isso gera um aspecto visual muito ruim, né? E outra coisa, o acúmulo de lixo, né, desorganizado, né, também, por exemplo, quando a pessoa que vai estar nesse trabalho, coletando lixo posteriormente, né, esse acúmulo, por exemplo, eu sei situações de bairros, por exemplo, que o lixo se acumula, né, e vai se desprendendo dos sacos, né, e quando, por exemplo, a pessoa que vai, né, pegar aquele lixo ali, está trabalhando naquela situação, pode se machucar, né? Por quê? Porque o acúmulo, né? O cachorro vai, tira o lixo, corta o saco. Então, assim, é a cobrança que a gente tem que fazer. É a cobrança que é a crítica que a gente tem que levar para os nossos alunos, né? Não deixar isso chegar a acontecer, para que não gere algo a mais, né? A gente tem que prevenir, né? Para que depois a gente não possa, né, remediar.
né? Então, vamos prevenir antes, né? Previne-se para que não aconteça algo pior, né? Então, tem coleta de lixo? Quantos dias por semana? A gente tem que cobrar? Tem que cobrar. Para os nossos alunos, senhor, por exemplo, lá em casa passa uma vez por semana e fica a semana inteira aquele montoel de lixo. Cobre, ligue para a prefeitura, ligue para quem você votou, né? Cobre todos que estão envolvidos, Secretaria do Meio Ambiente. Por quê? Porque aquilo vai ser algo econômico posteriormente para a prefeitura, tá? E se gerar uma doença? E se gerar algo pior, né? E se gerar, por exemplo, um crescimento descontrolado de insetos, de ratos, né? Vai prejudicar o local, a prefeitura vai ter que atuar, vai ter que gastar dinheiro. Então, essa tomada de consciência crítica a gente tem que levar para os nossos alunos, que algo pequeno às vezes pode gerar algo grande. E a cobrança é super importante para que isso não vá para frente, né? Bom, a estrutura da nossa SA3, né? Como está organizada? São 6 aulas de 45 minutos, né? A primeira atividade, alteração climática e problemas ambientais, ação antrópica e a intensidade de catástrofes naturais, tecnologia como ferramenta para soluções de problema, descarga de lixo eletrônico, impacto do uso de energia, saúde pública e seus indicadores. Olha para vocês verem que legal. A gente está falando algo que está na atualidade nossa, né? A gente está falando de energia, né? A gente está falando de problemas ambientais, a gente está falando de catástrofes, né? A gente está falando de alterações climáticas. Olha que interessante. Tudo vai de encontro com o momento que a gente está vivendo, né? É muito legal sobre isso daí. E a habilidade essencial que a gente está trabalhando, né? É discutir iniciativas que contribuem para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação e análise de alterações climáticas regionais, globais, provocadas por intervenções humanas, tá? Bom, chegamos ao nosso primeiro objetivo geral, né? Nosso objetivo geral 1, que é identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e o objetivo de aprendizagem de cada aula aí, tá? Para isso, a gente pegou a aula 2, tá? Que é a ação antrópica e intensificação de catástrofes naturais, cujo objetivo de aprendizagem é avaliar como os fenômenos de catástrofes naturais são intensificados pela ação humana, desencadeando mudanças no ecossistema e propor estratégias para minimizar problemas relacionados ao desmatamento e ciclos hidrológicos. Para isso, a gente pegou a atividade 1, tá, pessoal? A gente vai falar no próximo slide. Bom, caros amigos, caros colegas professores aí, tá? Nessa atividade, né, que é um texto, né, que a gente vai interpretá-lo aí, em novembro de 2008, ocorreram intensas chuvas no Vale do Itajaí, né, Blumenau, Santa Catarina. Nesse local houve um deslizamento de terra e a região em torno do Morro do Baú ficou completamente destruída em decorrência desses deslizamentos. Casas foram derrubadas, ruas também foram alagadas. Houve muitos desabrigados e pouco mais de 100 mortos. A mídia, né, na época, noticiou muito sobre o desastre, né? Você pode ler e ver alguns vídeos com mais detalhes na reportagem Tragédia no Morro do Ibaú, completa 4 anos em globoplay.com, tá? Tá o link aí. Vocês podem acessar com os seus alunos, de repente assistir também essa reportagem, né? Aí a gente vai para a questão A. De acordo com as discussões, com o seu entendimento, escreva, né, do que se trata uma ação antrópica, né? Então, para vocês terem uma ideia, pessoal, essa questão vai de encontro com a nossa habilidade, que é discutir iniciativas que contribuem para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de análise de alterações ambientais regionais globais provocadas por intervenção humana, né? Sendo trabalhada um texto, né, e um vídeo inserido com perguntas relacionadas ao assunto, né? Isso pode gerar uma vasta discussão na sala de aula do porquê, como, onde, né? Essa consciência crítica de onde, porquê, né? E como solucionar isso aí é super importante essa atividade, né? Essa atividade, na verdade, pode até ser um pouco mais uma roda de conversa também, né? Você pode reunir ali, conversar com eles e construindo essa perspectiva crítica com o próprio aluno, né? Incentivá-los a levar nessa criticidade, né? Do como, porque não responder a questão, mas levar isso para ele. Como? Por quê? Tem solução? Assim, abrir o leque de opções para ele, fazer com que ele enxergue um horizonte aí na questão antrópica, né?
que isso é super importante para que ele também enxergue o atual local onde ele está inserido, ok? Uma atividade top de linha aí, ok? Bom, chegamos à nossa segunda interação, né? Como nós, professores e professoras, podemos trabalhar com nossos alunos e estudantes a realidade e as consequências da intervenção humana na natureza. Evelise, com você. Muito obrigada, Fabrício. Nós tivemos, né, várias contribuições também durante as falas. Realmente, né, é muito interessante quando a gente vai desenvolvendo um raciocínio também no chat e as contribuições de vocês só ajudam a refletir e pensar sobre a nossa própria atuação como docente, como cidadão, né? Afinal, hoje nós temos uma visão aí extremamente importante, né? Nós trouxemos uma educação libertadora, uma educação que transforma e uma educação que faz por onde, né? E sim, demanda muito para chegar nela. Mas como é que a gente pode trabalhar essa realidade e essas consequências da nossa própria intervenção, desse aluno, dessa família, de condições que talvez o aluno não tenha, né? Como já foi falado aí pelo Fabrício e no chat também, falta de saneamento básico, tratamento de água, luz, né? E tudo mais, moradia, falta de condições de saúde básica também. Como é que a gente pode trabalhar tudo isso? E se enxergar, né? Como que a gente pode fazer isso, pensar nisso, propor ações? Como, gente? Falem aí, né? Eu já penso, né? Me remete aí numa intervenção local, onde nós podemos colocar o aluno para passear no meio, passear no bairro, né? Fazer aí uma visita ao entorno, seja ela presencialmente ou virtualmente, né? Já tive essa experiência o ano passado, então nós não poderíamos ir ao entorno. Então eu fui ao entorno, gravei esse entorno e disponibilizei algumas alterações, alguns impactos que algumas empresas, algumas casas, algumas construções também irregulares estavam causando no rio que passa aqui pela minha cidade. E a gente conseguiu desenvolver aí, de acordo com a realidade deles, pensar nas consequências e também em possíveis ações, tá? Então, quando a gente pensa, né, em conscientização, gostaria aqui de agradecer os professores que já estão dando dicas de filme aqui. A professora já deixou a história das coisas. Realmente é um filme que fala sobre conscientização e conscientização em todas as classes, né? E vamos lá, né? Professora Alessandra, ó, ela já tinha feito esse comentário um pouquinho antes, tá? A questão é que ninguém quer abrir a mão do consumismo, né? Sim, o consumo tem que ser muito debatido aqui, né? Professor Ed, desenvolvimento de projetos multidisciplinares, transdisciplinares, interdisciplinares, todos disciplinares, né? Na verdade, todas as disciplinas estão envolvidas com a educação ambiental, tendo um olhar crítico, tendo um olhar cidadão, tendo um olhar de transformação, né? E que sim, está inserido em todas as nossas ações. Educação realmente é tudo, viu, professora Lelis? Ou professor Lelis? Professora Ana Luísa também. Professora Fernanda, propondo situações problema e promovendo uma discussão em grupo. Perfeito. Como é o caso aqui da situação de aprendizagem proposta no material, que vem, né, com uma situação que não é da área, né, da área desses estudantes, mas é uma situação que eles podem trazer algo que esteja acontecendo, algo que talvez nós, professores, nem saibamos. Então, eles podem trazer também.
Se a gente consegue aguçar essa visão crítica e mediar isso, eles podem trazer novos problemas. A ecossidadania ela pode ser inserida aí facilmente, né, em diversos tipos de ações. A professora Fabiana, no programa Fantástico, não sei se pode falar, programa, desse domingo, falou sobre o desmatamento da Amazônia, o excesso de gás carbônico na atmosfera, a pecuária e os métodos para consertar esse problema, né? Eu gosto, eu não sei se essa palavra, né? É possível consertar esse problema? Será? Será que dá, né, para consertar esses danos? Ou a gente tem que ter um olhar mais. Dá para minimizar, né? Dá para mudar? Com certeza dá, né? E a gente tem que instigar essa visão, né? Porque talvez diferentes visões tragam diferentes pensamentos, diferentes posições também para a mudança. Professora Tamara, utilizando de atividades práticas que abordem situações da comunidade escolar. É a vida real, furando a escola. É isso, gente. Professora Ana Luísa, conhecer o próprio meio ambiente, né? O próprio meio, o ambiente. Professora Janaína, campanhas ambientais com a comunidade. Sim, a inserção da comunidade é muito importante. A Ana Brígida, levando a pensar na comunidade que pertence, uma visita virtual, filmada, e propor melhorias para viver melhor. Perfeito. Professora Ana, utilizando notícias atuais, pois tem sido muito frequente as notícias sobre as mudanças climáticas. Com certeza. Professora Laila, projetos, campanhas, folhetos informativos, vídeos, campanhas educativas, desenvolvendo essas campanhas, colocando o aluno para ser o protagonista de uma campanha na sua própria realidade. Perfeito. Desenvolvendo práticas. E a professora Silvia, leitura e interpretação de textos e imagens sobre o desmatamento em uma roda de conversa. Perfeito, né, professora? É possível, né? Nós temos essa disponibilidade no momento, né, com distanciamento, cada um na sua realidade, mas é possível, sim, essa discussão. Professor Maurício, estudos ambientais locais, seria maravilhoso se a gente pudesse também, né, levar essas práticas em áreas que nós talvez não conheçamos aí, mas esse aluno pode conhecer e a gente pode sim, né, desenvolver ações, pode não ser agora, mas pode ficar aí, né, reverberando no nosso pensamento para um projeto futuro. A professora Fabiana, métodos de manejo da agricultura e pecuária que minimizem o impacto. E eu já coloco aí, né, métodos de manejo do solo que impactem menos também. Ana Brígida, a importância de minimizar agora com urgência para as próximas gerações não sofrerem tanto. Perfeito. Professora Lilian, através de estudos ambientais do próprio entorno. Isso aí, contextualizar vídeos, projetos, aulas de campo, mostrar a realidade local, a partir daí pensar o que pode ser envolvido, né? Desenvolvido com esse aluno que está envolvido. Então, maravilhoso. Ó. Então, a professora Tamara até colocou aqui, né? Cidadão autônomo, capaz de interagir. Perfeito, viu, professora? Perfeito. Professora Samira, esclarecendo a importância do cultivo orgânico através da horta, né? Pode ser uma ação pequena, mas de suma importância, para que eles compreendam os impactos causados por defensivos agrícolas no ambiente. Com certeza, gente, são muitas contribuições aqui. A gente vai continuar, podem continuar colocando, né, como trabalhar com esses impactos e consequências da intervenção humana na natureza.
ou, né, outras ações, outras visões, podem colocar. O chat é um lugar de trocas, é um local que a gente faz a formação também, e sim, é nosso, né, nosso professor, né, também aqui, o chat. Muito obrigada a cada um que participou, e continuem aí com o Fabrício. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos e todas aí, né, no nosso chat. Eu acho, assim, que é um local de discussão muito interessante, né, para a gente ter essa tomada de consciência também, nos ajuda a nos orientar também, nos orientarmos, né, a ter uma visão, né, com nossos alunos, uma forma diferenciada que a gente não teve, né. Então, assim, eu acho que é uma ajuda interconectada entre os nossos pares aí, né? Como eu disse para vocês, aqui a gente está falando com professores, né, que lecionam ciência da natureza, e eu acho que isso é algo construtor, porque a gente, né, ou pode ser que não tenha biólogos também, mas professores que lecionam ciências estão voltados para a mudança no meio ambiente, né, em si, né. É muito legal a gente falar para os nossos estudantes a realidade que eles estão inseridos naquele momento. Como eu disse para vocês, né, se trabalhar a discussão, né, o diálogo, né, a consciência crítica, né, isso é muito legal, que nos leva a crescer, né, como um ser humano, né, levar os nossos alunos ao crescimento também. Essa troca de olhares, né, essa troca de experiências, né, às vezes um aluno pode ter uma visão diferente, a qual você nunca tenha visto, né, isso pode levar você também a algo engrandecedor, né. Quando a gente entra em sala de aula, algo diferente todo dia está na nossa vida, né. Todo dia é uma aula diferente, né. Quando a gente entra na sala de aula, eu falo para as pessoas, assim, quando não querendo desmerecer ninguém, né, mas o professor, quando ele entra em sala de aula, todo dia é uma perspectiva diferente, né. Você marca uma coisa para fazer e acaba naquele momento, poxa, nem era a aula de hoje que era que eu planejei, né. Às vezes a gente, lógico, a gente tem que planejar nossas aulas, né? A gente tem que ter algo em mente para poder atuar, continuar o conteúdo, algo do tipo, mas parece que tem dias que todos os dias são diferentes. Não é um dia, por exemplo, que você entra no lugar, tem que fazer as mesmas coisas, fazer aquele mesmo momento, ter aquela mesma situação. É algo assim que é totalmente diferente, né? É uma profissão, eu falo que o professor é uma profissão que todo dia está em transformação, né? Você tem que todo dia ter algo diferente, né? Porque a sala de aula são momentos diferentes, são discussões diferentes, né? A cada situações que o planeta apresenta para a gente, né? Que o nosso país apresenta para a gente, aparece essa discussão em sala de aula. A gente tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que estar com essa visão assim de ser diferente mesmo, de levar essa mudança para os nossos alunos. Eu quero agradecer a todos pelo chat, né? É muito legal, tá? E acredito que está sendo e pode ser ainda mais enriquecedor para a gente, professores, que estamos aí na situação. Vamos lá. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Vamos lá para o nosso objetivo geral 2, tá? Que é de diversificar metodologicamente e organizar a sua gestão de sala de aula, levando em consideração a realidade da escola de forma de potencializar a participação e autonomia dos estudantes e as interações e engajamento deles, tá? Para isso, a gente pegou a aula 4, que é o descarte do lixo eletrônico, que foi o objetivo de identificar o lixo eletrônico, os problemas causados pelo descarte indevido, propondo ações que buscam orientar as pessoas para o descarte correto desses materiais. Para isso, a gente utilizou o exercício 4, que a gente vai falar no próximo slide. Tá? Bom, pessoal, caros colegas aí, os nossos alunos, né, podem trabalhar essa atividade de forma muito legal, né, uma pesquisação, né. A pesquisação, os alunos fazem o levantamento, né, dos problemas, né, que se encontram, realiza aquele registro, né, e depois faz um plano de ação e então discute o plano, né, este plano, logo após a implementação dele, tá? Dessa discussão é gerada e concluída, se possível, né? Esse trabalho pode ser realizado em grupo com a devida segurança. Então, o que acontece, pessoal? Na pesquisação, primeiro ele vai observar aquela situação, aquele problema, né? Vamos supor, pode ser da região dele, daquele local, da escola, tanto faz. Ele vai registrar aquilo, né?
E para isso ele vai pegar um plano de ação para transformar aquela situação, né? Pode ser uma situação real ou uma situação fictícia, né? Tanto faz. Nesse plano de ação, ele vai discutir com os pares se realmente aquilo é plausível implantar ou não, né? Se é real, se pode ser implantado, a gente tem que levar o máximo de possibilidades reais para os nossos alunos tentar implantar isso, né? É algo que pode ser transformador. Não trabalhar com coisas muito além, né, das perspectivas de transformação, né? Mas na realidade, tentar implantar aquilo na realidade dele, tentar discutir que aquilo pode ser implantado algum dia, né? Discutir com os seus pares e tentar planejar essa implementação de forma organizada, com tempo, nas situações que ele possam realizar, tá? Então, assim, esse trabalho da pesquisação é muito interessante, pessoal, que faz com que o aluno também, né, leve o aluno, né, à crítica, né? Leve o aluno à construção, leve o aluno à conversa, né? Leve o aluno àquele planejamento, aquela situação que ele está vivendo ali, pode ser vivida na realidade dele, por exemplo, numa fábrica, numa indústria, sei lá, no setor público, né? Observar, registrar, levantar o plano de ação, discutir, porque a gente não pode só apontar o problema, a gente tem que apontar a solução também, né? E as possíveis soluções de quanto tempo aquilo demora para resolver, né? Quais são as situações que aquilo, por onde tem que passar para aquilo resolver? A gente tem que colocar na cabeça deles que, às vezes, né, uma situação não é resolvida imediatamente, né? Tem situações que a gente tem que calcar, como eu posso dizer, andares ou é, degraus, né? Que isso tem que passar por lá. Não pode ser ultrapassado, né? A gente tem que, às vezes o aluno é um cidadão imediato, porque é um adolescente, né? O adolescente ele é imediato. Às vezes quer uma transformação logo naquele momento. A gente tem que levar para o nosso aluno que certas transformações ocorrem devagar, ou certas situações têm que passar por procedimentos, né? Isso faz parte da sociedade. Uma sociedade democrática, ela tem que passar por esses procedimentos, por esses degraus, até ser solucionado, né? Às vezes é uma situação que vai demorar um certo tempo, mas a gente tem que levar isso para os nossos alunos, que esse projeto, esse planejamento de resolver situações tem que calcar degraus um por um para poder chegar à solução final. Isso é muito legal, que vai levar eles à crítica, né? Como eu falei para vocês, pode trabalhar em grupo, né? Essas situações podem ser desenvolvidas, né? De uma forma que isso vai gerar uma discussão legal, né? Com uma certa segurança dentro da sala de aula, né? Um distante do outro, mas uma discussão que vai engrandecer muito a aula de ciência e biologia. A pesquisação, pessoal, eu não trabalhei isso no meu mestrado, sabe? Eu trabalhei projetos do meu mestrado. Então, assim, eu queria muito trabalhar essa pesquisação, porque é muito interessante também. Eu acho que tem um desenvolvimento aí pedagógico em relação, né, aos conteúdos muito grande, né? Eu acho que as habilidades são desenvolvidas em cima dessa ação aí, né? Muito legal. É muito interessante. Então, se vocês quiserem trabalhar, trabalhem do jeito que vocês querem, né? Das situações que vocês estão vivendo nas suas escolas, né? E o problema enfrentado naquela região ali, ok? Bom, chegamos à nossa interação aí, professores e professoras, de que maneira o desenvolvimento de uma pesquisação na escola pode repercutir no protagonismo juvenil dos estudantes e tomada de consciência frente às problemáticas ambientais. É com você, Evelise. Muito obrigada, Fabrício. Eu já tive a oportunidade, inclusive estou desenvolvendo uma pesquisação com os alunos. É algo assim, bem simples, algo não tão, tão impactante assim, mas eles vão observar alguns itens, né, que eu colhi aí, lógico, itens que eles vão também pesquisar e pensar sobre para propor ações de intervenção. E sim, é uma metodologia, é uma forma extremamente
diferente, que coloca esse aluno realmente como protagonista da ação e como protagonista da mudança. Eu acho que é tudo que a gente já vem falando aqui, né? E das potencialidades que a educação ambiental tem para diversos temas. Então, quando a gente pensa, né, de que forma, né? E aí, será que a sua ação já teve uma pesquisação? Será que esse aluno já correu atrás, né? Diagnosticou, pesquisou, entrevistou, pensou naquela problemática e pensou em uma ação para modificar essa problemática? Eu tenho, né, alguns exemplos, mas eu tenho um exemplo bem impactante de um projeto que não fui eu não estava nem na escola, mas meu, né, colega aí de profissão conta com brilhos nos olhos, que foi uma pesquisação em geografia, onde o grupo de alunos desenvolveu ações e teve um grupo aí que se destacou e até hoje ele faz parte. Esse grupo, né, alguns alunos, outros já, né, foram para outros locais, mas alguns alunos continuam na comunidade, continuam fazendo aquelas ações de modificação naquela comunidade, junto, né, com, lógico, articulação política, para que venha, né, esse olhar para aquela comunidade. Então, isso partiu de um projeto de sala de aula e alcançou, né, fora dos muros da escola, e, né, eu partilho dessa emoção do professor e quisera, né, nós termos também esse impacto, né, na vida desses alunos. Então, vocês aí, né, já têm algumas contribuições aqui. Professora Andréia, pode ser uma excelente opção para fazer com que eles, além de se incluírem na ação, irão pensar em questões que envolvam todos ao seu redor. Sim, tirar eles dessa situação de só, né, receber as coisas, né, mas sim de pensar que eu também posso ser um agente de transformação, e não só dentro da minha escola, mas dentro de outras áreas da minha vida. Afinal, né, eu tenho esse poder. Todos nós temos esse poder como cidadãos. Professor Maurício coloca os alunos em contato com as questões, né, em contato com essas problemáticas que talvez eles não estejam observando, né, e às vezes eles têm outras coisas, né, mais interessantes, digamos assim, para observar, e essas problemáticas ficam um pouco, né, nos bastidores aí, não incomodam tanto no momento. Mas se a gente já desenvolver esse tipo de metodologia e colocar ele como um protagonista da ação, ele já vai se articular e começar a ter uma outra visão de outras áreas, né, para outras disciplinas, e a gente pode se surpreender muito. A pesquisação, professor Sérgio, é o cerne do protagonismo juvenil, onde o professor insere o estudante no aprendizado de verdade. Perfeito, professor. A professora Tamara, proporcionando ao aluno um espaço para o desenvolvimento de ações ambientais com base no conhecimento que o mesmo adquiriu, que o mesmo desenvolveu, que o mesmo, né, tem aí, pode realmente mostrar. A pesquisação é um momento para que esse aluno transponha aquilo que ele aprendeu em ações que podem transformar, modificar o meio em que ele vive, enriquecendo todo o processo de formação, com certeza. Professora Ana, esse tipo de atividade garante ao jovem a oportunidade de agir de forma mais consciente. Ele pode perceber que tem um papel importante na comunidade e que suas ações realmente podem trazer mudanças. E, professora Rosemary, educação ambiental, com certeza, professora.
E a professora Silvana atuar de forma crítica e reflexiva sobre as problemáticas ambientais, com certeza. Essa pesquisação também, né, pode ser um pontapé para uma iniciação científica, né? Nós temos muitas possibilidades aí que esse aluno pode desenvolver projetos de iniciação científica partindo de uma pesquisação. Se a gente começar a apurar, né, essa visão e essa escrita científica, a gente pode também desenvolver aí projetos de iniciação científica, ensino por investigação e, né, várias possibilidades, gente. Consciência ambiental maravilhoso. E vamos continuar aí, que a gente está caminhando para o fim, mas temos ainda um caminho para chegar lá. Muito obrigada pela participação de todos aí. Continuem, o chat é de vocês, né? E a gente vai continuar aí com o Fabrício. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos e todas aí, né? O chat é muito legal, né? Eu tô aqui acompanhando também, né? É muito interessante que a opinião, né, de cada um de vocês, assim, nos ajuda também a ter uma certa visão diferente quando a gente está em sala de aula, né? Eu pego aqui a visões de vocês quando a gente fala, né? Quando vocês estão falando, quer dizer, da parte, né, da pesquisação, da parte da conscientização ambiental, né? É muito interessante, é muito importante, né, ter uma visão de como vocês trabalham em sala de aula, né? Ter uma visão, não assim, para vocês mesmos, para outros colegas que estão envolvidos também no chat, né? Ter uma visão, por exemplo, para mim também é muito importante saber como que é trabalhado, né? Eu também posso trabalhar em sala de aula, né? Como eu falo de algumas perspectivas que eu tenho em sala de aula, é muito legal ouvir vocês também falando, porque um vai colaborando com o outro, né? A gente está aqui, como eu falo, desde o primeiro, né, encontro da formação que a gente teve lá em março, né, em abril, nós, né, quando a gente fala no chat, a gente está trocando as informações, né? Nos ajudando a ter, por exemplo, uma situação muito melhor em sala de aula, né? Ter situações, ter as nossas ferramentas, né? Uma ferramenta que ajuda um outro. É muito legal, né? Essas trocas de informações, como a própria professora Laila diz aí, né? É muito interessante mesmo. Como eu falo para vocês, eu sempre quis trabalhar essa pesquisação na sala de aula, né? No meu mestrado, eu trabalhei em aprendizagem baseada em projetos, né? Então, não consegui trabalhar pesquisação por conta de linha de pesquisa tal, e acabei entrando nessa linha que foi aprendizagem baseada em projetos, que também foi, assim, um engrandecedor para mim, não tenho o que falar, mas se fosse outra vez, se fosse trabalhar, trabalharia também pesquisação, né? Os dois viés aí, muito interessante para trabalhar. Se não tiver oportunidade, né, trabalhe em pesquisação, trabalhe em aprendizagem baseada em projetos ou em problemas, porque é muito legal, isso leva muita consciência crítica e o protagonismo do aluno aí. Ok? Vamos lá então, pessoal, vamos continuar, né? Pessoal, faremos agora uma sugestão, né, para vocês aí, um material muito bacana, desenvolvido pela Comissão Ambiental de Biologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, a USP, né? Trata-se de um manual prático, né, que dá o passo de você como desenvolver a comissão ambiental na sua escola, né, com linguagem jovem, com muita ilustração, né, atrativa. É um material muito legal de ser trabalhado com os estudantes, né, e pode acessar através do QR Code aí, né, quando baixar a apresentação através do link, ok? Se vocês quiserem ter essa opção, tem aí para vocês aí, tá? Outra sugestão, né, trata-se de um guia, né, de atividade de educação ambiental para a conservação da biodiversidade, né? Neles vocês poderão acessar também o QR Code, né, e baixá-lo através do link, tá? Tem muitas atividades interessantes, adaptadas também pelo contexto escolar, caso vocês queiram acessar. Vou falar um pouquinho agora sobre o SAEB, né? Após termos trabalhado algumas atividades agora na ESA3, né, com vocês, consideramos importante comentar sobre o SAEB, que será realizado esse ano nas escolas, tá? Vamos conhecer um pouco sobre mais essa avaliação. O sistema de avaliação de educação básica é formado por um conjunto de avaliações externas de larga escala que tem finalidade de avaliar a qualidade da educação básica do país, de forma de contribuir para a sua melhoria e oferecer subsídio concreto para a formulação e reformulação no monitoramento de políticas públicas, tá?
vai ser voltado para a ciência da natureza. Na verdade, pessoal, vou comentar um pouquinho com vocês sobre a situação de aplicação dela, tá? Geralmente é muito comum ouvirmos sobre avaliação externa dos componentes em português e matemática. Este ano, porém, essa avaliação também está incorporada em ciência da natureza, né? Vamos entender um pouquinho aí. As provas estão previstas entre o dia 8 de novembro a 10 de dezembro deste ano, isso para todos os componentes curriculares, tá? Mas algumas escolas, mais particularmente, algum nono ano, né, também realizarão a avaliação de ciência da natureza, tá? Essa avaliação terá caráter amostral, tá? Ou seja, não serão todos os alunos do nono ano que farão a prova de ciência. Mesmo assim, né, entendemos que isso é um grande avanço para a área, que passa a ser também priorizado nas avaliações externas, tá? Quando eu era estudante, pessoal, eu sempre me perguntava para a professora, mas por que só tem português e matemática e não tem ciência? É algo que eu gostava, né? Não tinha. Eu falava, né, muitos alunos não gostam muito de português e matemática, daí acaba indo para... Mas cadê a ciência, né? Que mais legal, né? Para mim é mais interessante ciência, porque o sonho meu era ser biólogo, né? Bom, pessoal, matriz de referência do SAEB, tá? Em relação a tudo isso, né, que conversamos hoje na S3, né, dentro da matriz de referência dessa avaliação, são levadas as considerações de 3 eixos de conhecimento da área de ciência da natureza, né? Matéria e energia, terra e universo e vida e evolução. Nesse último que estão integrados muitos temas que discutimos hoje, tá? Relacionado ao meio ambiente. Por exemplo, dentro da matriz de referência, né, o eixo da vida e evolução aborda os aspectos dos biomas brasileiros e a diversidade do ecossistema, né? E os impactos de alterações ambientais sobre o ambiente e a vida das pessoas, tá? Sendo assim, trabalhamos a tais temáticas, né, com nossos alunos do nono ano, também estaremos fortalecendo e dando subsídio para tais aprendizagens que sejam avaliadas no sistema de avaliação, o qual intenciona a melhoria, né, do processo de ensino-aprendizagem de ciência da natureza. O nosso formulário voltou, né? Gostaríamos de incluir sugestões aí de vocês para próximas pautas. Se vocês quiserem acessar, né, posteriormente ou agora mesmo, pode acessar e falar um pouquinho sobre as sugestões que nós levantaremos e daremos um foco nas nossas próximas pautas. Terceiro momento, pessoal, sugestões de atividades em sala de aula a serem desenvolvidas no regulamento do APPC, tá? Como eu falei, né, a nossa pauta, né, ela está recheada de informações, mas se vocês quiserem mais informações e orientações, né, no APPC de vocês, basta acessar a pasta bit.ly/roteiro de recuperação, lá vai ter as orientações para o desdobramento, e lá também vai ter o roteiro informativo para vocês acessar e terem aí no APPC de vocês para te orientar aí, ok? Sugestões de atividade, baixar o caderno do Aprender Sempre, né, como a gente já falou, volume 2, e dar uma analisada aí nas propostas da SA3, né, caso vocês não tenham olhado ainda, né, e para poder levantar, né, ou favorecer a tomada da consciência crítica para os nossos estudantes e fortalecer essa construção da ecocidadania deles. E preencher o formulário no qual poderão indicar sugestões de temas nas nossas próximas pautas. E a outra informação, né, a outra sugestão é o uso da ferramenta digital e o e-book que indicamos nessa pauta também. E também mais uma sugestão importantíssima, a sugestão da leitura de reflexão do livro aí, né, da leitura do trecho do Salvier, né, tá em espanhol, né, mas acredito que esse livro foi traduzido aí, tá? Você pode acessar ele e olhar um pouquinho sobre essa escritura aí muito importante, né? Uma escritura que fala de educação ambiental, de ecocidadania, assim, top de linha. Vocês podem acessar e ler, fazer essa leitura colaborativa aí, talvez com os alunos também, talvez sozinho. É super importante a gente estudar um pouquinho mais aí sobre a educação ambiental e ter essa informação para a gente um pouco aí. Sistematização, tá? O que a gente viu hoje na nossa pauta foi a retomada da estrutura da formação da CN para o terceiro bimestre, aprofundamento sobre educação ambiental, discussão sobre a importância da construção da ecocidadania, tomada de consciência crítica sobre o meio em que vivemos, apresentação, avaliação e possibilidades de planejamento da SA3 e sugestões de atividades para o desdobramento das escolas de vocês. Bom, pessoal, chegamos à nossa última interação, com as temáticas apresentadas hoje, as interações com os colegas no chat. Potencializar a reflexão sobre sua própria prática docente? É com você, Belise. Gente, vocês já falaram, né, que realmente
Essas temáticas potencializaram, fizeram uma reflexão. Acho que nós tivemos aí um diálogo muito interessante, aprendemos bastante, né? Com a escutatória do outro, a gente aprende demais. E vocês fazem esse momento ser assim, um momento que passa voando, né? A gente nem sente, de repente falta 1 minuto e acabou, né? Então, gente, eu só gostaria, né, de agradecer que realmente cada contribuição é muito importante, cada proposta aqui, experiência aqui, e a troca de informações entre os pares é uma potência que a gente tem que lutar para continuar. Né? Essa é a nossa potência. E vamos continuar aí, tá? Para finalizar esse momento, tá, Fabrício? Pessoal, muito obrigado a todos, né? Essa referência que a gente utilizou. Quero agradecer pela formação de hoje. Se tiver alguma coisa, se tiver alguma informação, coloque naquele link lá que nós acessamos. E uma ótima tarde para todos. Fique com Deus aí. Até mais. É com você, Melissa. Muito obrigada pela participação de todos. Avalie a formação aqui no link do QR Code e até a próxima formação. Fiquem bem, se cuidem e bom dia a todos.